Vários outros escreveram fazer pausas prolongadas no trabalho para escapar do escrutínio, sair do emprego ou passar por terapia de longo prazo após trabalhar com a Meghan. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Gustavo Report. E pela primeira vez eu vou estar trazendo algo sobre a Meghan Markle e o príncipe Harry. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, investigações, histórias exclusivas. Inclusive, quero te recomendar o caso do Mark Ruffalo. Se você não conferiu, vou deixar fixado no primeiro comentário. É uma história tenebrosa de como ele e a HBO foram responsáveis por um incêndio que devastou uma cidade inteira e depois deram as costas por ele. Para piorar, o Mark chegou a ganhar o Emmy pelo seu papel inescrupuloso na minissérie. Não deixe de conferir, e se você quiser sempre ser notificado dos novos episódios aqui no canal, entre para o canal do Telegram, onde eu compartilho os links dos episódios. E nós vamos iniciar essa história agora. Algumas alegações bombásticas surgiram na Vanity Fair pouco mais de 7 anos depois que Meghan Markle apareceu em uma reportagem de capa bajuladora na revista. A famosa publicação se voltou contra ela, publicando um artigo repleto de bajulação, mas não 100% dessa vez, incluindo a alegação de um temperamento distorcido e um possível divórcio. E a revista começou dizendo assim: a casa provou isso. O duque e a duquesa de Sussex podiam ter tudo. Sua casa em Montecito oferecia todas as novas promessas de uma mansão californiana do século XXI e o claustro de um bairro fechado do qual eles poderiam emergir em seus próprios termos. Nas 13 lareiras da casa, descritas como exemplos centenários trazidos da França, havia até mesmo um pouco de história europeia, despojada de qualquer contexto potencialmente desconfortável. Por 14,65 milhões e mais de 18 mil pés quadrados, metade do preço médio atual, Rockbridge era um roubo. O relacionamento romântico do proprietário oligarca havia se deteriorado a ponto dele ser compelido a vender muito abaixo do valor de mercado, de acordo com uma fonte com conhecimento. E a propriedade parecia perfeita para o duque e a duquesa, o príncipe Harry e a Meghan Markle. Era a plataforma de lançamento perfeita para Ashwell, seu estúdio de entretenimento e sem fins lucrativos. Uma aproximação de um modelo parte noblesse oblige, parte aspirante a magnata rico e independente, que Elizabeth, Charles e William rejeitaram por decreto durante o Summit de janeiro de 2020. Janeiro marcou 5 anos desde aquela negociação fracassada, e deixar a família real trouxe testes para o casal, legais, financeiros, de reputação, pessoais e práticos. Passar de membros escolhidos divinamente, ou pelo menos escolhidos por outra pessoa que foi escolhida divinamente, de uma instituição de 1.200 anos para fundadores de startups no exílio é um ajuste difícil, mas também houve oportunidade. Ao longo de muitos meses, a Vanity Fair falou com dezenas de pessoas que trabalharam e viveram ao lado do casal para entender o impacto que eles tiveram em sua nova comunidade costeira da Califórnia. Os desafios promulgaram as ambições de 2 CEOs de primeira viagem e como sua experiência com a monarquia pronunciou algumas de suas dificuldades atuais. Harry ainda trabalha em estreita colaboração com as instituições de caridade que fundou, a Invictus Games Foundation e a Sun Table, uma organização focada em preparação mental e no impacto da pobreza e do HIV/AIDS nos países sul da África. Ele tem uma seriedade real quando fala sobre seu trabalho na África, segundo alguém de dentro do círculo do casal. Eles disseram que ele está livre de Will e bem como do suposto domínio do futuro rei sobre aquele continente, como Harry confessou em suas memórias de 2023, Spare. A África era coisa dele. Ashwell também abrange os esforços da Meghan para capacitar e educar mulheres jovens, com a iniciativa 40x40, onde em seu aniversário de 40 anos ela pediu a 40 amigas famosas, como Melissa McCarthy, a então primeira-dama do Canadá, Sophie Gregory Trudeau, para cada uma passar 40 minutos no Zoom orientando uma mulher que estava retornando ao local de trabalho após a pandemia. Em 14 de março do ano passado, o 4º aniversário do seu voo para a Califórnia, a Meghan voltou ao Instagram para anunciar a American Riviera Orchard,
uma linha de produtos para casa e artigos diversos. Os Sussex anunciaram o segundo podcast de Meghan e, embora não o título ou a premissa dele, a Axwell Productions também produziu recentemente 2 séries de alto nível da Netflix. Uma série documental chamada Polo, que estreou em 10 de dezembro e apresenta o mundo do amigo do Harry, Natural Figures, e o reality show White Love Meghan. Esse último é um empreendimento de hospitalidade que, de acordo com a linguagem promocional da Netflix, reinventa o gênero de programação de estilo de vida, misturando instruções práticas e conversas francas com amigos novos e antigos. 3 dias antes da data de estreia programada para seu programa em 15 de janeiro, Meghan anunciou que a série seria adiada para 4 de março, enquanto ela se concentrava nas necessidades daqueles afetados pelos incêndios florestais no seu estado natal, Califórnia. O casal se voluntariou em meio à crise de Los Angeles e fez doações para pessoas desabrigadas pelos incêndios, além de acolher amigos que tiveram que deixar suas próprias casas. A produtora Jenny Mary, que colaborou com o casal enquanto eles se desenvolviam e planejavam projetos de áudio na Archer, e depois produziu um podcast com a Michelle Obama. Ela disse, sabe, eles têm essa ingenuidade e sua esperança sobre o que é possível em termos de narrativas e boas obras e todas essas coisas. E eu queria esse tipo de otimismo. O otimismo era abundante quando o casal embarcou em seu acordo com o Spotify em 2020, tanto para eles quanto para aqueles que estavam vindo para ajudar a fazer o trabalho. E eu pensei que tinha o papel de uma vida, diz uma pessoa que trabalhou em projetos de mídia e que era um fã, entrando e ansioso para fazer o tipo de conteúdo transformador que o Harry e a Meghan pareciam querer criar. A pessoa disse, eu pensei que seria a melhor amiga de Meghan e Harry e que iríamos, correr pelo mundo salvando pessoas. O interesse no casal era inabalável, mas restava saber se eles eram realmente interessantes. Além da criação excepcionalmente difícil do Harry e dos anos da Meghan se defendendo de tratamento de má qualidade e racismo, seja na imprensa britânica ou de membros da família de seu marido, um ex-funcionário do Spotify disse, a coisa da qual você está escapando é a razão pelo qual você é atraído. Essas histórias seriam distribuídas em diferentes mídias. Relatos ofegantes de um contrato de 20 milhões com a Penguin Random House, para o livro Spare, do Harry, e uma parceria de 100 milhões com a Netflix. O documentário Harry e Meghan, que, de acordo com o representante da Netflix, o valor de 100 milhões não estava correto. Na capa de agosto de 2022 do The Cut, que a Meghan fez para promover seu primeiro e único podcast do Spotify, Arquétipos, ela disse, eu estou é tão animante falar, é como se eu estivesse encontrando e não encontrando minha voz. Eu tenho minha voz há muito tempo, mas estou conseguindo usá-la. Quando repetidamente questionada pelo entrevistador sobre o que ela queria dizer com sua voz recém-libertada, a Meghan hesitou. Tenho muito a dizer até não dizer mais. Você gosta disso? Às vezes, como dizem, a parte silenciosa ainda faz parte da música. Ela disse, observando que eu nunca precisei assinar nada, disse de falar. E eu posso falar sobre toda a minha experiência e fazer uma escolha de não fazê-lo. Uma das pessoas que falou com a Vanity Fair para a história disse que eles assinaram um acordo de confidencialidade para serem empregados pelo Harry e pela Meghan. Uma pessoa que trabalhou de perto com o casal e os ama disse que não fazia a menor ideia de quais eram os interesses do Harry além do Polo e de que não tinha nenhuma noção de como era a sua vida interior. O processo do desenvolvimento foi desafiador. O ex-funcionário do Spotify disse que eles tiveram essa ideia de fazer um podcast porque sabiam que celebridades os faziam. E aí, uma categoria diferenciada entre celebridades que ganham muito dinheiro para começar a fazer podcasts, como o Harry e a Meghan, e celebridades que conseguem grandes contratos depois de provarem que são podcasters capazes, como Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, da Smartphone. O ex-funcionário do Spotify disse que o Harry e a Meghan não fizeram o que as celebridades fazem em podcasts, que é ligar o microfone e falar. Eles queriam um grande tema que explicasse o mundo, mas não tinham ideias. Alguém que trabalhou de perto com eles em projetos de áudio contesta a versão, lamentando que, devido à insistência da Meghan e do Harry no silêncio dos funcionários e a sua própria reticência, o público não soube sobre os bons projetos que tiveram que ser abandonados por razões práticas. Aí a pessoa disse, parece que a única história é que eles não cumpriram seu contrato. Não é como se o trabalho não estivesse sendo feito. Pessoas envolvidas com a produção disseram que o casal
Promoveu testes em algumas grandes ideias, como um grande programa no estilo de This American Life, onde o Harry e a Meghan se revezavam, apresentando e conversando com os convidados civis interessantes. A Bloomberg relatou que o Harry queria apresentar uma série onde ele entrevistaria homens poderosos com histórias complicadas, como Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e o presidente Donald Trump. O conceito não era apenas que os homens compartilhariam vidas desafiadoras do início, era que as suas experiências os tornavam sociopatas. O Harry imaginou que iria conseguir fazer essa elaboração e que todas essas pessoas aceitariam seu convite. Uma pessoa que trabalhou na mídia confirmou que havia a ideia de um podcast de sociopata. A pessoa que trabalhou de perto também com o casal em projetos de áudio lembrou do Harry dizendo: eu tenho um trauma de infância muito ruim. Obviamente, a mãe dele, foi essencialmente ceifada. E o Harry disse que se perguntava o que há em mim que não me tornou um desses caras maus. Implorar uma temporada de sociopatas mundialmente famosos para falar sobre como desenvolveram as sociopatias seria o que é chamado no jornalismo de acesso como um desafio de reserva. Com o passar do tempo, seriam quase 2 anos entre a assinatura do contrato do casal e a estreia do Arquétipo, o Spotify começou a pressionar para que eles produzissem algo. Literalmente qualquer coisa que as pessoas pudessem ouvir. O ex-funcionário do Spotify disse que o Harry foi ao escritório de Los Angeles uma vez e pediu uma xícara de chocolate quente. Olha agora. Aí não havia nenhuma no escritório. Então os funcionários correram para obter um pouco e de repente alguém teve uma ideia e lançou para o Harry. E se ele avaliasse um chocolate quente toda semana enquanto conversava com um amigo diferente? Aí ele e a sua equipe consideraram e depois rejeitaram a ideia. Outro conceito era que o Harry consertaria algo toda semana, variando de um pneu furado ao aquecimento global. E aí ele queria fazer um podcast sobre pessoas com deficiências que competiam nos Jogos Invictus, mas não havia cruzamento entre o público que ouviria isso e as pessoas que queriam ouvir sobre a vida do Harry. Aí o Harry e a Meghan produziram a série documental da Netflix em 2023 chamado Heart of Invictus, que teve um desempenho significativamente inferior ao do documentário Harry e Meghan. O ex-funcionário do Spotify disse que foi desafiador envolver o Harry, e uma pessoa que fez uma entrevista de emprego com um casal também contou o seguinte: eu simplesmente senti que ele meio que não queria estar lá fazendo isso naquele momento. Minha expectativa era uma fala de recepção charmosa, e estava claro que ele não era essa pessoa. Pelo menos naquele dia, e pelo menos no contexto de um gerente de contratação, uma pessoa que trabalhou em um evento do livro do Harry disse que ele tinha as melhores maneiras que a pessoa já viu e que, sem dúvida, a pessoa não conseguia acreditar que os joelhos dele eram tão flexíveis e que ele estava sempre se levantando e se abaixando, e sempre que alguém entrava em uma sala, ele era gentil e amigável com todos. Aí, durante a entrevista, o possível funcionário contou que a atitude do Harry era: bem, por que eu deveria fazer isso? Ou por que estamos fazendo isso? O entrevistado também contou que se perguntou: o Spotify não pagou muito dinheiro para você fazer isso? Aí a pessoa dentro do círculo do casal disse: ele parece o tipo de cara que, francamente, trabalharia feliz para instituições de caridade pelo resto da vida e ficaria muito feliz se Meghan ganhasse todo o dinheiro e ele não precisasse. Em seu podcast auto-intitulado, Bill Simmons descreveu sua própria experiência trabalhando com o Sussex no Spotify. E ele disse: os malditos vigaristas. Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles. Eu tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que tive com Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias. Lasquem-se eles, os golpistas. O Harry e a Meghan ficaram cada vez mais nervosos sobre como seu conteúdo os impactaria. Mary disse o seguinte: posso dizer que eles tinham ideias realmente ótimas para shows, propostas interessantes, convidados interessantes. Mas eles, como entregadores, ou qualquer um deles como anfitriões dessas ideias mais ousadas, teriam ficado tipo: eles teriam que se mudar novamente. Acho que é uma combinação de autocensura por um bom motivo e os poderes corporativos que administram podcasting que não sabem o que é isso, ou seja, criar shows valiosos. Em combinação, essas coisas tornam muito difícil fazer coisas boas. A pessoa que trabalhou em projetos de mídia também imitou o processo de pensamento por trás de qualquer decisão sobre os projetos do casal. A pessoa disse: bem, ele tem 1 milhão de coisas, precisa proteger. E que eles não queriam deixar a rainha chateada
e a sua imagem pública. E a fonte diz que a ideia para o arquétipos veio de outro funcionário, não da Meghan, embora o funcionário não possuísse nenhuma propriedade intelectual. Arquétipos começou a produção em janeiro de 2021, embora o ex-funcionário do Spotify diga que a expectativa inicial era que a Airtrail cuidasse da produção da série. O processo demorou tanto que o estúdio Gilmans do Spotify foi chamado. Uma fonte familiarizada com a produção de Arquétipos disse que aquilo exigiu custos e recursos adicionais do Spotify, embora o funcionário atual do Spotify refutou que o suporte extra foi um fardo. Praticamente toda a equipe do Gimlet seria demitida no ano seguinte ao lançamento do Arquétipos, e os funcionários culparam a má gestão do Spotify em vez de qualquer projeto individual. A antiga fonte do Spotify também disse que arquétipos era complicado como um conceito de podcast, porque você tinha que explicar o que era um arquétipo e então por que a mulher o personificava, mas também como não era verdade sobre ela. Cada episódio era como: esta é minha amiga que foi chamada de arquétipo, mas não é esse arquétipo. Esses arquétipos, na verdade, estereótipos, incluíam a diva Mariah Carey e Bimbo, Paris Hilton e Ilsa Schenger, essa eu nem conheço. Quantos a essas amigas havia uma expectativa de que a Meghan pudesse usar seu Holodex pessoal para agendar o show, do jeito que apresentadores como Simons e os caras do Pod Save America fazem. E aí a pessoa que trabalhou em projetos de mídia disse que a suposição era: a Meghan vai falar ao telefone com o Papa amanhã. O ex-funcionário do Spotify também contou que, além de Taylor Swift, eles ouviram rumores de que a Beyoncé e a Megan Thee Stallion foram convidadas para ir ao show, mas recusaram. Outras pessoas que trabalharam no podcast também disseram ter ouvido esses nomes serem mencionados, embora uma fonte próxima à situação diga que a equipe da Megan Thee Stallion não sabia de nada sobre qualquer solicitação. De acordo com a fonte em projetos de mídia, a Meghan concordava com as ideias provocativas e depois desviava. Em um episódio, ela queria realmente dizer uma palavra com V, só que a fonte se lembrou da Meghan dizendo: você ouve isso o tempo todo. E aí a Meghan acabava chamando-a com uma palavra que começa com B. E aí um episódio intitulado Slut, com a intenção de se concentrar em como a sexualidade das mulheres trans é usada contra elas, foi renomeado Woman Being pela Meghan, e aí teve que ser completamente reinventado no final da produção. Cada episódio foi ficando cada vez mais diluído e mais distante da conversa real. Parecia muito estudos femininos e de gênero ensinados em 2003. Embora o contrato do Spotify tenha amplamente divulgado como valendo 20 milhões, duas fontes disseram a Vanity Fair que esses acordos não são pagos em quantias fixas. Em outras palavras, o casal provavelmente não teria recebido o valor total sem atingir parâmetros, além de fazer uma temporada de 12 episódios de um podcast. O Spotify não comenta os termos do acordo. Os problemas se estenderam ao local de trabalho real e Terry Wood, vice-presidente executivo da Harpo Productions, da Oprah Winfrey, foi trazido para ser o que a Meghan mais tarde chamaria de seu braço direito quando Arquétipos ganhou um People's Choice Awards em 2022. A fonte familiarizada com a produção de Arquétipos descreveu a raiva do Ward, dizendo que ele gritou com os funcionários do Spotify quando Meghan mudou de ideia sobre os episódios. A fonte que trabalhou em projetos de mídia disse que os próprios relacionamentos da Meghan com os funcionários tendiam a seguir um padrão familiar. Ela era calorosa e efusiva no começo, gerando uma atmosfera de camaradagem profissional, e quando algo dava errado, geralmente devido às próprias exigências da Meghan e o Harry, como um teaser de Arquétipo sendo lançado 5 meses antes da estreia do programa e antes que houvesse qualquer fita para promover, a Meghan ficava fria, retraída com a pessoa que ela percebia ser responsável. A fonte disse que era realmente horrível e muito doloroso, porque ela estava constantemente jogando damas. A fonte disse: eu nem vou dizer xadrez, mas ela estava muito ciente de onde todos estão em seu tabuleiro, e quando você não está dentro, você deve ser jogado aos lobos, a qualquer momento. Na prática, eles dizem que isso se manifestava como minar, e falar pelas costas, e roer o seu senso de identidade.
realmente como uma adolescente de meninas malvadas, segundo uma das descrições dada a Megan. Marie teve uma experiência diferente com Megan, dizendo que ela é uma pessoa adorável e genuína. A pessoa que trabalhava em projetos de mídia leu histórias dos tabloides sobre a Megan intimidando assessores do palácio e não conseguia imaginar que tal comportamento realmente acontecesse. Mas depois de trabalhar com ela, no entanto, essa pessoa percebeu: qualquer terça-feira isso acontecia. Embora Vanity Fair abriu um parênteses praticamente para dizer que para eles, a revista, era praticamente inacreditável que a Megan realmente tivesse gritado com o assessor do palácio, como foi relatado. E uma pessoa que interagiu com ela profissionalmente disse: olha, você pode interpretar que estão gritando com você, mesmo que alguém não esteja exatamente levantando a voz. É engraçado que as pessoas não diferenciem entre a energia de ser gritado e literalmente alguém gritando com você. Duas fontes disseram que um colega com vínculos com arquétipos tirou uma licença após trabalhar em 3 episódios e então deixou Gamut completamente. Vários outros escreveram fazer pausas prolongadas do trabalho para escapar do escrutínio, sair do emprego ou passar por terapia de longo prazo após trabalhar com a Megan. A pessoa que interagiu profissionalmente com ela disse: olha, eu acho que se a Megan reconhecesse suas próprias deficiências ou contribuições pessoais para situações em vez de ficar presa em uma narrativa de vítima, sua percepção poderia ser melhor. E eles acrescentaram com a risada encharcada de plebeu julgando a duquesa de Sussex. Mas quem sou eu para criticar Meghan Markle? Ela está indo muito bem. É difícil imaginar como alguém que parece tão sinceramente empenhado em ser gentil, a Vanity Fair disse, e se envolver em atividades de melhoria do mundo, se também de construção de marca, pode acabar se envolvendo em revanchismo com pessoas tão abaixo dela em status. Então, a Vanity Fair fez um resgate impressionante de uma declaração proferida pela própria Meghan há poucos anos atrás. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!